Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Eric e hoje vamos dar início à nossa aula de número 2, conjunto dos números racionais. Mas antes disso, a gente vai corrigir a atividade que ficou para vocês resolverem na última aula. Vamos lá? No caderno, indique com números inteiros as medidas de temperatura dada. Pessoal, essa questão de medida de temperatura é só a gente imaginar aqui, ó, essa reta. Aqui é o zero e aqui são os números positivos, né? Acima do zero, 2, 3 e assim vai. E abaixo do zero são os números negativos. Menos 2, menos 3. Então, ó, 28 graus acima de zero. Os números que estão acima de zero são os números positivos, né? Então, se são 28 graus acima de zero, é mais 28 graus Celsius. 5 graus Celsius abaixo de zero. Abaixo de zero, ó, a gente está vendo aqui que são os números negativos. Então, vai ficar menos 5 graus Celsius. 6 graus Celsius positivos. Positivos a gente já viu, né, que são os que estão acima de zero. Vou colocar aqui, ó, mais 6 graus Celsius. 2 graus Celsius negativo na letra D. Grau Celsius negativo, ó, aqui. Então, é menos 2 graus Celsius. Essa primeira questão foi bem simples e a segunda também é só para a gente identificar qual desses números pertence ou não pertence aos conjuntos dados aqui. A letra A, menos 28, pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? E a resposta é não, porque o conjunto dos números naturais, a gente viu que é o quê? É o 0, o 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Logo, 28 não pertence. Letra B, 0, pertence aos números naturais? Pessoal, pertence sim, né? Foi o que eu acabei de colocar aqui. Então, o Ezinho de pertence. Letra C, o 0 pertence ao conjunto dos números inteiros? Esse Z aqui, pessoal, é inteiros e o N é natural, que foi o conjunto que a gente estudou na aula passada. O 0 pertence aos inteiros? Pertence sim. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros pode ser representado com os números negativos e o conjunto dos números naturais. Com isso, a gente tem que o 0, se ele pertence aos naturais, consequentemente ele pertence aos inteiros, porque o conjunto dos números naturais está dentro dos conjuntos dos inteiros, que é a partir daqui, ó, do 0. Letra D, 2 quintos. Pertence aos números inteiros? Pessoal, tem algum número desse estilo aqui dentro do conjunto Z? Não, né? Porque esse número aqui, ele é um número racional, que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, esse número aqui, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Menos 1000. Menos 1000, ó, ele está bem à esquerda do zero. Então, a gente pode classificar sim ele como um número inteiro. Letra F. Se a gente for reescrever os números, em algum momento a gente vai chegar nesse 1.205.378. Com isso, a gente tem que, com certeza, ele é dos números naturais. Letra G aqui, ó, esse número não parece, não tem nenhum número semelhante aqui. Um número que contém vírgula. Números que contêm vírgulas, eles não fazem parte do conjunto dos números inteiros, então não pertence. 2 inteiros e 4 quintos. Também não pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele é um conjunto racional. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, como a gente vai ver agora. O conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser obtidos através da divisão de dois números inteiros com um divisor diferente de zero. Veja alguns exemplos. Olha aqui o que a gente vai ver agora no conjunto dos números racionais.
Um número racional é um número que ele pode ser escrito como uma divisão de dois números inteiros, ou seja, ele pode ser um número inteiro positivo ou um número inteiro negativo, com o divisor, que é esse número que está aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero. Então, esse primeiro exemplo é um caso de um número inteiro, porque é uma divisão de dois números inteiros. Esse segundo exemplo, ó, que foi o que a gente viu na atividade, que é um número decimal. Números decimais, quase todos são números racionais, porque podem ser escritos em forma de fração, ó, que a gente vai aprender nessa aula de hoje, então também é um número racional. 3,25 também pode ser escrito em forma de fração, então ele é um conjunto dos números racionais. 5 a gente sabe que é um número natural, um número inteiro. E, consequentemente, ele também é um número racional. O zero também, ó, e o 0,1. Mas vamos formalizar essa definição. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Ó, lembrem-se, na forma de fração, ou seja, o número que eu puder representar em forma de fração, ele é classificado como um número racional. Olha aqui a definição, o número A dividido por B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Ele pode ser escrito como um número em forma de fração e o B não pode ser igual a zero. E essa letra Q, usada para representar o conjunto dos números racionais, vem de quociente, pessoal. Quociente significa divisão. Por isso que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, que vem de quociente, ou seja, uma divisão. Observações importantes. O denominador deve ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Pessoal, o denominador zero aqui, ó. Por exemplo, 1 dividido por zero. Matematicamente, isso aqui é uma indeterminação. Isso não existe, não pode haver divisão por zero. Agora, quando acontece isso, pode, tá? Ó, 0 dividido por 3, por exemplo. 0 dividido por 3 é igual a 0. Porque eu não tenho nada, vou dividir para 3 pessoas, cada pessoa vai ficar com nada, né? Então, lembrem-se, quando tem 0 no denominador, não existe, mas o 0 no numerador pode acontecer. Com os números racionais, podemos efetuar divisões que eram impossíveis somente com números inteiros. Veja os exemplos. 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 não resulta em um número inteiro. Resulta em um número menor que 1. Maior que 0 e menor que 1. Que é no caso aqui, 0,4. Ou seja, um número decimal. 17 dividido por 9. Também do mesmo jeito. 17 dividido por 9 é igual a 1,8. Essa barrinha aqui, pessoal, significa que o número está se repetindo. Então, vai ficar 1,8, 8, 8, 8. Entendeu? Aí, para simplificar, a gente usa essa barrinha aqui. Ou seja, número decimal exato ou dízimos periódicos podem ser reescritas como em forma de fração. Outra observação importante é que todo número inteiro é um número racional. Veja esse exemplo. O 5. O 5 é um número inteiro, que a gente viu na última aula. Mas a gente pode reescrever ele em forma de fração. 5 dividido por 1, 10 dividido por 2 e 15 dividido por 3 e assim sucessivamente. Aqui também poderia ser 20 dividido por 4. 10 dividido por 2 é 5. 15 dividido por 3, 5. 20 dividido por 4 também é 5. Então, se eu transformei o 5 em forma de fração, consequentemente ele é um número racional. O menos 2 também, menos 2 dividido por 1. E o 0 também é um número racional, ou seja, todo número inteiro também é racional. Agora vamos aqui para as dízimas periódicas. Números racionais e as dízimas periódicas. Toda dízima periódica é um número racional, pois pode ser transformada em uma fração. Essa fração é chamada de fração geratriz, pois ela gera e dá origem à dízima periódica. Observe que essa dízima periódica, pessoal, 0,1233214567789. Como ela não é periódica, ou seja, não há uma parte que se repete, até porque são números diferentes, né? Não tem nenhum número aqui que se repete, não é possível transformar em uma fração. Esse tipo de número, vocês vão estudar lá mais para frente,
que ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Mas aqui voltando para as dízimas periódicas, as dízimas periódicas elas podem ser simples e podem ser compostas. As dízimas periódicas se dividem em simples e compostas. As simples são aquelas que o período se repete logo após a vírgula. Período é esse número aqui que está se repetindo. Por exemplo, esse número aqui, 0,33333. Ele é uma dízima periódica? Por quê? Porque tem um número aqui se repetindo após a vírgula. E esse número é o 3. O período dessa dízima é o número 3. E esse período vem logo após a vírgula, que é o mesmo caso aqui, ó, do 3,262626. Isso aqui também é uma dízima periódica simples, pois o que, ó, o período aparece logo depois da vírgula. Já dízimas periódicas compostas, ou seja, em que após a vírgula há uma parte não periódica e depois a parte periódica. Nesse exemplo aqui, ó, 0,36222222. O período é o número 22222, só que ele não vem após a vírgula, tem esse 36 aqui para entre a vírgula e o período. Quando acontecer isso, significa que ela é uma dízima periódica composta. Para transformar uma dízima periódica em uma fração, ou seja, para determinar sua geratriz, podemos usar equações. Pessoal, na próxima aula a gente vai ver como é que encontra a geratriz de uma dízima periódica simples e de uma dízima periódica composta, e a gente também vai explicar melhor e mais detalhadamente para vocês. E para finalizar, essa atividade aqui vai ficar para vocês resolverem, para vocês copiarem no caderno o diagrama do lado e colocar nele as letras dos conjuntos numéricos N, Z e Q de maneira adequada. Depois registrem os números a seguir nos locais corretos do diagrama. Uma dica aqui para vocês, pessoal, ó, esse conjunto de verde é o conjunto dos números racionais, esse de vermelho é o conjunto dos números inteiros e esse de azul é o conjunto dos números naturais. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar esse número aqui, ó. Por exemplo, o zero. O zero ele é um número natural. Então a gente vai colocar o zero aqui. Coloquei o zero, marco o X aqui. E agora vocês vão fazer isso com outros números, ordenar da maneira correta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar. Não esqueçam de seguir o modelo do cabeçalho que eu deixei no vídeo. E até a próxima aula.